capítulo. Juízes 14. Vamos fazer a leitura? Diz assim então, Juízes 14, verso número 1. Sansão desceu a Tímina e ali ele viu uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher aqui entre os nossos parentes, no caso o povo de Israel, entre o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. E os seus pais não sabiam que isso aí vinha do Senhor, que buscava ter uma ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Vamos orar? Senhor, fale conosco, derrame fé, derrame graça, derrame o Espírito Santo, tira as nossas dúvidas, nos encha de paz, tire a aflição, o medo, ó Deus, a ansiedade, abençoe a nossa vida, Deus, espiritual, sentimental, emocional, psicológico, ó Deus, física, a nossa vida profissional, nossa vida financeira, a nossa saúde, a nossa família. Abençoa, Senhor Deus, tudo na nossa vida. Cuida de nós e nos ajude a entender. E diante da Tua palavra, ó Deus, todas as coisas elas caem por terra, porque o Senhor prevalece sempre. Não há quem possa contra o Senhor. Quando o Senhor resolve operar, ninguém pode impedir. Muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o capítulo 14 de Juízes fala sobre o primeiro casamento de Sansão. Sansão casou 2 vezes na Bíblia, mas eu quero me ater a alguns princípios a respeito de relações entre pessoas, certo? De forma geral. Na verdade, eu escrevi um livro que é sobre o namoro cristão. E eu peguei alguns princípios ali que eu escrevi para a gente trazer para os nossos relacionamentos de forma geral, para que Deus possa nos abençoar. Aqui no caso você vai perceber que o povo de Israel, os 2 maiores inimigos do povo de Israel no decorrer da história foram os egípcios, né? Escravizaram eles por 400 anos, e os filisteus, ok? Se você olhar o livro de Juízes mesmo, os filisteus eles dominaram o povo de Israel por muito tempo. Você pode se lembrar da história de Davi e Golias. Golias ele era um filisteu. Então, nós estamos falando de Sansão, que nasceu por um milagre de Deus. O próprio Deus visitou a mãe dele e o pai, disse que ele nasceria e ele seria um juiz que libertaria o povo de Israel da opressão dos juízes. E acontece que quando então ele toma certa idade, ele desce até os filisteus, ele encontra ali uma mulher e ele diz ao pai e à mãe dele para eles irem buscar aquela mulher para ele casar. Mas os pais dizem a ele: por que você não encontra uma mulher aqui entre o povo? Por que você tem que buscar lá? Né? Por que eles agem dessa forma? Né? Por que esse conselho ele é tão forte quando se trata aqui da vida de Sansão? A grande questão é que os filisteus sempre olharam para o povo de Israel como inimigos e o povo de Israel olhou para os filisteus como inimigos. Não é à toa que no segundo casamento de Sansão ele casou com uma outra filisteia chamada Dalila, e o que? Ela foi usada pelos filisteus como uma isca para matar Sansão. Sansão morreu na mão da segunda esposa, que também era filisteia. Bom, os pais desaprovavam esse ato dele de querer buscar essa mulher, porque deveria haver mais pontos em comum de acordo entre eles, certo? Entre ele e, no caso aqui, uma mulher. Eles eram muito diferentes em tudo, eles adoravam deuses diferentes, eles tinham filosofias de vida diferentes, sonhos diferentes, planejamentos diferentes, e por aí vai. Então, por aqui você já começa a entender o porquê que às vezes existem algumas pessoas que eram seus amigos e se afastaram.
Você vai imaginar, não eram meus amigos. Talvez não, talvez simplesmente os propósitos eram diferentes, né? E você teve que ir por um caminho, a pessoa teve que ir por outro, justamente porque havia uma diferença, então, de propósitos. Se a gente for contar aqui relacionamentos também, né, essa diferença é uma coisa que a Bíblia chama muito a atenção. Inclusive tem um texto bíblico que diz que é impossível ter comunhão entre um crente e um descrente, né? A palavra crente aqui no caso não é o crente, o evangélico, mas o crente em Deus, o que acredita em Deus. Como pode uma pessoa que acredita em Deus andar do lado de uma pessoa que descrê em Deus? A cosmovisão vai ser totalmente diferente. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a sua forma de enxergar o mundo. É o óculos que você usa para enxergar a realidade, ok? Então, quando uma pessoa, por exemplo, escolhe não acreditar em Deus, geralmente ela é uma pessoa relativista. O que é ser um relativista? É uma pessoa que não acredita em nada que é absoluto. Não existe uma verdade absoluta, depende do que você quer que seja, certo? Verdade para você. Isso é uma coisa que destrói a cabeça das pessoas. É por isso que você vê um monte de adolescente entrando dentro da faculdade, certo? E você vê eles sendo destruídos por professores que começam a relativizar verdades que esses adolescentes aprenderam dentro de casa. Então eles começam a perder todo o referencial que eles têm de sociedade, todo o referencial que eles têm de autoridade, todo o referencial que eles têm de profissão, de prosperidade. Tudo na vida deles começa a mudar, porque eles começam a ser atacados na sua cosmovisão, que é a raiz dos seus porquês, né? Por exemplo, se eu perguntar para você hoje, por que você ama sua mãe? Ou por que você quer se casar? Existe uma raiz por detrás disso, uma cosmovisão por detrás disso. Você não quer casar só por casar, certo? Você tem um porquê, e esse porquê maior, ele vem de Deus, em primeiro lugar, das Escrituras. Isso nos é ensinado pela palavra. Então é por isso que a gente quer essas coisas. Então, se você me pergunta assim, é possível pessoas serem felizes hoje em dia no casamento se elas não buscarem a Deus? É muito difícil, porque a cosmovisão hoje em dia que é implantada no mundo, essa cosmovisão gnóstica, ateísta, ela simplesmente reduz a pessoa ao nada, certo? Você não pode ter nenhum tipo de absoluto, porque qualquer absoluto que você tem, você já é considerado radical, você é considerado inflexível, você é considerado, não sei, machista. Às vezes, mesmo sendo mulher, pessoas podem te acusar de ser machista. Então, isso é complicadíssimo, complicadíssimo. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que se posiciona a respeito de alguma coisa que é séria, ela começa a ser bombardeada por essas pessoas que dizem que não tem absoluto. Entende? Isso é muito sério. Então, o que os pais de Sansão estavam tentando livrar ele era disso, era de ter um choque de dois mundos. Pessoas que vivem uma vida completamente diferente se unirem. Mas se unirem como? O que essa mulher quer? O que Sansão quer? Sansão, antes de nascer, Deus disse, ele nasceu para ser o libertador de Israel e libertar o povo de Israel de quem? Dos filisteus. Como que ele vai casar com a mulher que ele foi chamado por Deus, para destruir o povo dela? Porque o povo dela era um povo idólatra, um povo mau. Não casa. Entende? Não casa. Então, por exemplo, nós fomos chamados para o quê? Para sermos luz nesse mundo, sal nessa terra. Como que nós vamos aceitar, então, entrar num relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que é imoral? Certo? Às vezes alguém diz, poxa, eu gosto de uma pessoa, mas essa pessoa ela é muito ruim, ela é imoral, ela me trai, e eu não consigo largar, mesmo essa pessoa me traindo. Gente, não tem base isso. Isso é uma prisão, entende? É uma prisão na cosmovisão, é uma prisão dentro do coração que Cristo pode nos libertar. Então, nós não podemos viver isso. Por favor, Sansão, ele era um homem que teve uma força descomunal dada por Deus, força física. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento na mão, literalmente.
Ele matou, ele tinha uma força sobre-humana justamente para libertar Israel, mas ele morreu no colo de uma mulher. Por quê? Por causa das suas paixões, certo? Por causa do seu coração que foi vulnerável. Então, eu preciso te dizer isso. Pessoas fortes, pessoas esclarecidas, pessoas que já passaram por muitas coisas nessa vida, podem acabar caindo, certo? Nas mãos suaves de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, ou o que quer que seja. Então, Sansão, ele caiu por causa do seu apetite sexual que estava acima de tudo. No caso de Sansão é isso. O apetite sexual dele estava acima de tudo. Então, mais do que Deus, mais do que os pais que estavam aconselhando ele, mais do que a missão dele, que era libertar o povo de Israel, ele tinha um apetite sexual. Sabe, essa mulher aqui não teve jeito. Ele foi lá e casou com ela. Só que ela também enganou ele ficou revoltado, destruiu as colheitas lá dos filisteus nessa época. Ficou tão triste e decepcionado que o texto diz que ele foi para outro lugar e se deitou com a prostituta. É o que acontece. Quando um ser humano se decepciona, certo? Sentimentalmente, geralmente essa pessoa acaba caindo nos braços de alguém que não te quer pelo que você é, mas quer te usar por um momento só. Geralmente um homem com o coração partido, ele vai atrás de uma prostituta. E isso não é diferente para uma mulher. Talvez a mulher não vá num cabaré, mas ela vá num local onde existem homens que não querem nada com nada e elas querem simplesmente passar uma noite com beijos e às vezes sexo. Então isso é uma coisa muito séria. Depois disso aqui, que ele passou a noite com a prostituta, ele completamente perdido na sua visão, ele quis escolher outra mulher filisteia e ele escolheu Dalila. E Dalila já tinha uma mente mais maquiavélica para derrubar ele, né, através de palavras e conchavo. O povo tinha medo dele porque ele tinha uma força descomunal, mas sabia que se pegasse ele na fragilidade dele, que eles já descobriram que era o apetite sexual, que era o que Dalila o que usava para manipular ele, com certeza então ele seria derrubado. Ele foi derrubado. A Bíblia diz uma coisa, diz que na multidão de conselhos tem sabedoria. Tudo que você for fazer, veja se existem conselhos. Porque tem gente que acha que Deus só está com a gente quando está todo mundo contra. Ah, mas com Jesus foi assim, quando todo mundo estava contra Jesus é porque ele estava certo. Os apóstolos, todo mundo estava contra e estava certo. Cuidado, a vida não é só isso. A Bíblia diz isso claramente, Salomão falou sobre isso com um provérbio para a vida no dia a dia. Na multidão de conselhos há sabedoria, nós precisamos de conselhos. Ok? E aqui no caso ele teve até o conselho dos pais, que é muito importante se tratando no caso de vida aqui, que ele queria namorar, se casar com essa mulher, isso é muito importante, não é? Os pais têm mais experiência, os pais têm mais tempo de jornada. E aí você faz um contraste, eu quero fazer um contraste com Isaac, porque Isaac ele foi um homem que só se casou com 40 anos, e o texto bíblico diz que antes dele se casar, ele era um homem que trabalhava na terra. Isaac, filho de Abraão. É um capítulo 23, 24 de Gênesis. Aí diz que o pai dele mandou o servo Eliezer buscar uma esposa para ele aonde? Lá no meio do povo deles, que era o povo que adorava o mesmo Deus, que tinha a mesma finalidade de vida, que era o quê? Que era casar, que era ter filhos, que era trabalhar, eles tinham isso, sabe? O povo de Deus tinha essa mentalidade. E aí o que Eliezer fez? Ele foi e orou: Deus, me dá uma direção de quem vai ser essa mulher, porque como é que eu vou achar, como é que eu vou acertar? Ele fez uma oração, pediu para Deus: Senhor, eu vou parar aqui na frente desse poço. A mulher que me oferecer água para os 10 camelos que eu trouxe, eu vou entender que o Senhor está escolhendo ela para ser a esposa do meu senhor Isaac. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, certo? Uma mulher vai e oferece água para ele, e ele ainda diz: dá para dar para os meus 10 camelos? A mulher prestativa vai dar. Aí ele vai e glorifica Deus, sabendo que Deus deu um sinal para ele a respeito daquela mulher. Sabe o que mais me chama a atenção lá na história dele? É que o texto diz que depois que ele teve essa confirmação dessa oração, ele pediu para ir na casa da mulher
e antes dele pedir para ir na casa da mulher, ele deu um monte de joias para ela. Você sabia que em nenhum momento ela interpretou que ele era o pretendente? Nenhum momento. Em todo aquele momento ali, ela estava direcionando ele para a casa do pai dela. Chegou lá, colocou tudo certo diante do pai. E saiu, deixou o pai conversar, e o homem foi e contou toda a história. Sou servo de Abraão, de Isaac, meu senhor me mandou aqui porque ele quer que case com uma mulher que tem os mesmos princípios com relação a Deus, e por aí vai e tudo mais. E aí então o pai da mulher deixou ele ir. Então, que coisa, né? Essa mulher, ela não estava focada em ter joias, ela não estava focada em ser uma mulher que vai casar por casar. Ela realmente, tinha um coração de uma pessoa que agrada a Deus. E ela fez isso. Então, e sabe o que acontece? Quando ela é levada para morar nas terras de Abraão, o texto diz que o Isaac, ele estava trabalhando. E depois de trabalhar, ele se encontrou então com a sua futura esposa, e por aí vai. Então, você vê, um homem de Deus, ele trabalha para que ele possa casar, Então, hoje em dia, tem muita coisa errada por aí. As pessoas, elas não se preparam. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 9, que o homem deve desfrutar a sua juventude com a sua esposa. Deve gozar a vida com a sua esposa. Esse é o termo que ele usa lá. Pois bem, então é necessário que a gente entenda pela palavra de Deus que haja compromisso mental, compromisso emocional com aquilo que nós vamos fazer, porque senão nós vamos estar somente nos enganando. Por favor, escute isso que eu estou te dizendo. Se você tiver, uma cosmovisão totalmente diferente da outra pessoa que está com você, seja numa sociedade que você tem financeira, seja uma pessoa que você está namorando, seja até mesmo alguém que você está noivo, certo? O que vai acontecer vai haver uma explosão. Ainda que no começo haja muitas emoções, porque, por exemplo, num namoro a paixão vai dominar no primeiro momento. A paixão cega, não adianta, a paixão cega. Tenho certeza que todo mundo aqui já se apaixonou loucamente uma vez na vida. De fato, ela cega. Ela faz o ser humano não enxergar nem um palmo na frente de si mesmo. Todo mundo diz, está errado, você está se afastando dos seus amigos, da família, você só pensa nessa pessoa, só quer viver isso, e você, não, sai da minha frente, vocês estão contra mim, tal. Porque a paixão, ela é uma coisa, certo, estrondosa. Ela não é errada, certo, mas ela deve ser controlada. É por isso que Salomão vai dizer, no capítulo 9 de Cântico, ele vai dizer que a paixão e o ciúme, que estão bem colados um no outro, eles são tão fortes como a morte, certo? Uma pessoa apaixonada, ela está disposta a fazer coisas tão fortes como a morte. Uma pessoa com ciúme violento por causa de paixão é capaz de fazer uma coisa tão forte como a morte. Você viu esse final de semana? Não sei se foi em Goiânia, aqui no interior. O cara lá pegou e eu não sei, mas parece que ele tinha ajudado lá a noiva, não sei, a mulher dele lá, a colocar silicone. Brigou lá, arrancou o silicone na faca da mulher. Falei, que isso, gente? Que loucura! Então, assim, a gente vive num mundo em que as pessoas, elas se juntam, e quando vai passando, esses primeiros momentos, Porque pensa bem, vamos supor isso, você faz uma sociedade com alguém, você conhece alguém, a pessoa se veste bem, conversa bem, te leva para bons restaurantes, te leva para conhecer lugares que você nunca conheceu, você fala, pronto, a minha vida vai só crescer, essa pessoa aqui, Deus colocou no meu caminho, vai só me ajudar a ver o que eu ainda não vi do mundo. Você está nesse primeiro amor, que a gente pode dizer. Quando passa, gente, essa primeira fase, aí vai começar o choque das cosmovisões, que é forma de pensar sobre a vida. Aonde você quer chegar? Qual é a sua meta? Isso precisa ser bem calculado, certo? Nós precisamos ser racionais em trabalhar essas coisas, porque a Bíblia é clara. Paulo diz, 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8, o amor, ele é paciente,
O amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não fica irado facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas na alegria e na verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então como é que um cara pode dizer na frente da polícia que ele arrancou o silicone da mulher, que ele dorme junto todo dia por amor? É o que acontece, sabe? As pessoas hoje em dia são presas e você pergunta para elas, né, por que elas foram presas, elas dizem, eu fiz por amor, eu fiz num momento de irracionalidade, mas eu amo, faço tudo por essa pessoa, inclusive o mal, se tiver que fazer, faz, não é? Então, a gente precisa entender isso, ok? Então vão haver momentos da nossa vida que a gente não vai sentir nada, mas a gente vai ter que continuar honrando um compromisso que a gente se submeteu a ele. E a minha pergunta é essa: você está disposto ou disposta a honrar um compromisso que você submeteu, mesmo quando o seu coração não estiver mais palpitando com fortes sentimentos positivos? Porque hoje a gente já sabe, não é? As coisas, quando elas são novas, elas trazem uma forte alegria, não é? Por hormônios que são liberados. E nós então sentimos o êxtase, né, das situações, nós somos então rodeados, né, pela dopamina, nós ficamos com frenesia, aquilo ali parece que nos torna até deuses, parece que a pessoa usou até uma droga quando ela começa alguma coisa nova. Mas e aí? E quando você não sentir nada? A minha pergunta é essa: você vai continuar? Porque eu vou te garantir, tudo nessa vida que vale a pena, vai chegar em momentos que você não vai sentir nada. É o que as pessoas dizem, né? Que existe a maldição dos 7 anos de casamento. Que quem passar dos 7 dura, porque quando chega no 7º ano o negócio está, né, meio cá, meio lá. Então, se eu não sei disso, já passei disso, já estou no dobro disso praticamente, mas eu entendo claramente que uma pessoa não deve se relacionar com a outra meramente por paixão, mas sim, né, olhando para esses pontos, como eu estou dizendo, precisa ter cosmovisão que bate, ok? É por isso que o quê? Tudo que você for fazer com alguém tem que ter oração. Então a minha pergunta é: a pessoa que você quer colocar na sua vida, certo? Você quer começar a ter um projeto junto com essa pessoa, um negócio junto com essa pessoa, você quer começar um namoro, um casamento, e aí vocês estão orando junto, isso é fundamental. Porque quando vocês começam a orar junto, o próprio Deus, ele começa a enviar sinais muito claros de se o negócio vai caminhar ou não vai. Entendeu? Então, assim, a oração é fundamental. Como eu citei aqui, Eliezer orou, falou: Deus, como é que eu vou achar uma mulher com Isaac casar? Isaac é um homem bom, né? Um homem trabalhador, um homem de Deus. Como é que eu vou achar uma mulher? Não conheço ninguém aqui. Ele orou, Deus deu sinais claros, ele glorificou a Deus e as coisas deram certo. Isaac ficou casado até o final da vida dele com Rebeca, eles foram felizes, tiveram filhos e Deus foi glorificado. Então a gente precisa orar. Então muitas vezes a pergunta é: devo ou não fazer isso? A resposta está: vamos orar. Porque eu sei, nós precisamos orar sempre, em tudo. A Bíblia diz: coloque tudo em oração, consagre todas as coisas ao Senhor e Ele mostrará o caminho. Está escrito, Provérbios 16, versículo 4. Então tudo na sua vida põe em oração. Deus é ou não é? E espera, porque às vezes a gente põe a oração de manhã e quer a resposta à tarde. Calma, deixa essas emoções passarem, entendeu? Não fica com medo de você perder a emoção e depois voltar atrás. Né? É que nem comprar alguma coisa quando você vai no shopping, né? Você vê um trem pela primeira vez, pá, é um estouro de emoção. Que isso aqui é maravilhoso, já tinha visto na internet, nem sabia que estava aqui, eu vou comprar esse negócio. Não, eu vou passar quantas vezes for o cartão, isso aqui vai acontecer e tal. Agora, precisa comprar naquela hora mesmo? O que você precisa entender é: vai para sua casa, pensa nisso, um dia, 2 dias, vê se aquilo ali realmente vale. Se valer, aí você compra, mas não faz o trem na hora não, certo? Você já sabe como é que funciona. A gente que mora aqui, o povo nem pega a gente mais. Quando a gente viaja para o Nordeste,
que eles tentam vender aquelas cotas para nós, eles perguntam, de onde você é? Goiânia. Ah, então vocês conhecem Caldas Novas, não é? Você vai em Caldas Novas, o povo quer vender aqueles negócios, aquelas cotas de apartamento, o que eles fazem? Né? Não, mas você tem que decidir aqui agora. Não, eu não posso subir para conversar com a minha esposa, a gente quer avaliar e tal, a proposta. Não, não pode. Ó, te dou mais esse desconto aqui. Não, mas eu preciso pensar. Aí a pessoa já vem com um champanhe, já perto da mesa. Ó, é muito especial aqui. Aí vai lá e dá outro desconto para você. E aí, vamos fechar? Já abre o champanhe, já estoura. Aí o povo já começa a bater palma. Aí você chega lá, você fica até com dó, porque a maioria é os velhinhos que eles pegam. Né? Aí vai lá, faz as coisas, pum, pum, assinou. Aí comprou. Aí todo mundo bate palma, é champanhe para tudo quanto é lado, aí leva docinho, sei lá, isso, aquilo. Quando o casal para ver o trem à noite que assinou, fala, meu Deus, que latada, que coisa, porque não para pensar. E eles não deixam você pensar mesmo. Eles não deixam, você já viu, né? Com certeza você já viu em algum lugar desse. Se você disser, eu só fecho se eu puder ir para o meu quarto com calma, depois de tomar um banho e fechar, não serve para mais, não serve. Não serve as ofertas, os descontos, nada. Porque tem que ser num pá, não é? E a gente tem que fugir disso. Porque na vida, as coisas mais abençoadas que Deus vai nos dar, elas vão ser nesses momentos que a gente foge desses sentimentos aí muito loucos, certo? Muito malucos. Então veja bem, quando você está com uma pessoa em que realmente existe amor e não só paixão, vão ter duas coisas que vão começar a acontecer no seu coração e na sua forma de viver. A primeira coisa é a validação. Validação é o seguinte, quando você tem alguém na sua vida, você não compete com essa pessoa. Como diz aqui Paulo, o amor não inveja. Tá? Hoje em dia, o mercado de trabalho faz com que até homens rivalizem com as mulheres em questão de salário. Tem homem que não aceita ganhar menos que a esposa. Né? E às vezes a esposa está ganhando mais, o cara começa a invalidar a mulher. Sabe? Invalidar como? Invalidar ela na autoestima, palavras negativas, não apoia, não vai mais nas festas da firma, não faz as coisas mais que podem ajudar, não exalta a pessoa, não presenteia a pessoa, não valida, certo? O trabalho da pessoa. Isso é uma coisa horrorosa, certo? Porque nós somos chamados para validar. E numa relação entre duas pessoas tem que haver validação. Validação é isso, é uma troca de elogios pelo que o outro faz. Por exemplo, a mulher de Provérbios 31, ela elogiava o seu marido sempre que ele voltava para casa depois do trabalho. E o marido elogiava a sua mulher por tudo que ela fazia, que mesmo ela estando em casa, ela ainda comprava terra, vendia terra, ela era empreendedora. Na época de Provérbios, na época de Salomão, 2.700 anos atrás, a mulher cuidava dos filhos em casa, era empreendedora, que vendia terra, comprava terra e ainda fazia roupa de frio para os meninos em casa e para vender para fora. E o esposo que enaltecia aquela mulher. Então, validação é isso. É o casal saber que joga no mesmo time. Eles não são adversários. Pode perceber, hoje em dia a maioria das pessoas elas jogam como se fossem adversárias. Não é? Então, um está lutando para ver se o outro está ganhando mais, está ganhando menos. Um está lutando para ver se o outro tem até mais seguidor no Instagram e outro menos. Eu acho que não, mas isso acontece. Tem casal que luta até para ver quem é mais popular na internet, quem é mais popular socialmente. Isso é uma tragédia, porque a Bíblia diz em Efésios 5:25 que o amor ele deve ser sacrificial. E quando se trata do casamento, diz: maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, esse é um texto que fala sobre o amor sacrificial. E isso aqui é muito importante. E aí, eu já estou caminhando para encerrar. Em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7, quando se fala sobre pureza sexual, aqui nos dá o caminho do porquê muita coisa dá errado. A maioria, principalmente, eu vou falar por experiência, quando eu era jovenzinho, antes de entrar na igreja,
A grande questão é que quando você arruma uma namoradinha, você não conversa com ela, você só quer beijar e amassar, certo? Então a maioria das pessoas, elas arrumam alguém somente no amasso e no sexo. E depois que as coisas começam a dar errado, começam a entrar em atrito, é que eles começam a conversar a respeito dos problemas de personalidade que um tem e que o outro tem. Aí o cara começa a ver que a moça tem uma personalidade assim, a moça vê que o cara tem... Porque viveu a maior parte do primeiro período somente no sexo. E o texto sagrado diz, em 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que se abstenham da imoralidade sexual, e cada um de vocês saiba viver com seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão descontrolada como os pagãos, que não conhece a Deus. É óbvio, Deus criou o ser humano com o apetite sexual. A Bíblia diz que o ser humano deve casar para não viver abrasado. Todavia, se a gente tem uma paixão descontrolada a ponto de nos tirar dessas primeiras coisas que eu estou pregando aqui desde o começo, que é você, ter conselhos, você conseguir avaliar as coisas fora de sentimentos muito grandes, certo? Sem essa paixão desenfreada aí na vida sexual, as coisas não vão dar certo, não vão. Sansão foi destruído por causa disso aqui, ó. Ele era um descontrolado e não conseguia pensar, essa é a verdade. Um homem que é, certo, adorador do sexo, isso é idolatria sexual, certo? É você amar o sexo mais do que qualquer coisa, isso existe bastante. Não é? E a gente sabe que a pornografia está só proliferando isso mais do que tudo. Infelizmente, cada dia que passa inventam coisas piores para deixar as pessoas presas a isso. Tá? Então, você vê que hoje em dia as pessoas elas têm cada vez mais dificuldade de ter fidelidade. Por quê? Porque elas estão acostumadas a uma vida de controle remoto, né? Cada hora quer uma pessoa de um jeito. E às vezes, quando sai do controle remoto, vai procurar a pessoa do jeito que quer, em algum tipo de lugar que seja um bordel mascarado, por assim dizer, para ser um pouco elegante nas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é fundamental que nós possamos olhar para a nossa vida e querer construir coisas que vão durar. Porque as coisas que vão durar são muito importantes. Então, assim, eu penso muito na minha vida, por exemplo, no futuro. Todos os dias eu oro pelos meus filhos para que eles possam encontrar boas pessoas no futuro e possam se casar com boas pessoas. Todos os dias eu oro a Deus para que Deus possa me dar uma vida longa, mas que quando eu morrer, eu peço assim: Deus, não me deixa morrer sofrendo, não me deixa morrer deixando faltar alguma coisa para alguém que precisa de mim. Então, Senhor, me leva só na hora que não for faltar nada para ninguém quando eu partir, e me faz ir sem ter que sofrer. Eu peço isso a Deus. Então, a gente precisa orar, sabe? Fazer orações de como você planeja que seja o seu futuro. Então, assim, eu peço isso muito a Deus. Eu oro pelos meus filhos, já pedindo para como eu quero que seja, sabe? O esposo, a esposa, como vai ser a vida deles. Eu peço que Deus possa os abençoar e os ajudar. Sabemos que o mundo é mau e o mundo é difícil, mas nós vivemos numa comunidade para isso. Por que Deus nos dá família e igreja? Para termos uma comunidade onde nós vamos ser acolhidos. Então, assim, às vezes, quando a gente ora no final do culto, tem algumas pessoas que não gostam e outros que gostam. Às vezes, quem não gosta acha que a pessoa não acredita e quer só oração. Não, às vezes é isso, é um acolhimento da comunidade. É o momento em que a pessoa vai chegar em alguém, no caso, num pastor ou outra pessoa que estiver ali, e vai falar sobre um problema e vai ser acolhida naquele problema, como Tiago falou, Tiago capítulo 5, verso 16. Chama os presbíteros, ore, certo? Uns pelos outros, para que assim eles sejam curados. E ore uns pelos outros, para que assim Deus possa os perdoar. Então é fundamental, sabe? Existem coisas que a gente não vai ter o apoio na família, porque às vezes não tem ninguém dentro da família capacitado.
mas às vezes vai ter na igreja. Às vezes vai ter coisas na igreja que não tem ninguém capacitado, mas você vai ter amigos que são capacitados. Então eu quero te dizer uma coisa, para que a nossa vida dê certo, é necessário que a gente tenha uma rede de apoio, que é família, igreja, amigos, ok? E tudo isso dentro desses princípios que a gente está citando. Então, é muito importante que a gente não jogue nenhuma dessas coisas fora. Eu sei que você não vai viver com todos os amigos que você já conheceu, com todos os parentes que você já teve, com todos os irmãos da igreja, apesar de aqui ser pequeno, né? Não dá tempo de fazer tudo, né? Mas dá tempo de fazer muitas coisas. Então, eu quero aconselhar você, que você, antes de fazer qualquer coisa, que você peça conselhos dentro da sua rede de apoio, que você confia, de amigos que te amam, que você sabe que vão falar a verdade para você, de líderes espirituais que te amam no sentido de te amar mesmo, de falar da Bíblia, falar para você, olha, esse é o caminho, sabe? De familiares que de fato vão dizer, olha, isso aqui tem que ser feito, como a mãe e o pai de Sansão falou para ele. Então, a gente encerrar, a Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso coração. Provérbios 4, verso 23 diz, cuide do seu coração, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da alma. O nosso coração precisa ficar guardado. A gente hoje em dia está cheio de feridas porque o nosso coração está aberto demais para muita coisa, para muita gente que não presta, para muita coisa que não presta. A gente fica aberto para um monte de coisa que nos arrebenta. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Porque na época de transição ali, as pessoas acham que quando faz 18 anos elas são adultas, né? Na verdade, a pessoa só passa por uma transição assim, absoluta, psicológica, até mesmo nas questões do corpo mesmo, só passa por uma transformação absoluta quando chega nos 25 anos, sabe? Mas não, quando faz 18 anos, 19, a pessoa se acha o bicho, né? O rapaz e a menina são adultos agora. E o que acontece? Nessa época, eu tive muita dificuldade, porque eu me impunha um monte de responsabilidades, porque eu achava que eu tinha que ser um homem que sustentaria uma casa, certo? Então, assim, eu tinha muitos... Como é que eu vou dizer? Eu tinha muitos sentimentos de fracasso no meu coração com 18 anos, porque eu pensava assim, eu nunca vou conseguir sustentar uma casa. E eu queria me casar, porque o meu sonho era ser pastor. Então eu trabalhava assim, fazia tudo e tal, e sempre me sentindo incapaz, sempre aquele sentimento terrível dentro do meu peito, porque eu abri o meu coração para uma série de coisas que não estavam na hora, eu não tinha essas obrigações naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso coração, ele precisa ter maturidade, certo? E não é errado você compreender as áreas que faltam maturidade no coração. Isso é muito importante a gente entender isso. E eu te digo mais, a maturidade completa dentro do nosso coração, fisiologicamente, né, psicologicamente, igual eu estou dizendo, a pessoa vai sair de fato, da fase da adolescência para entrar na fase adulta de verdade, 25 anos, tá? E mesmo assim, se essa pessoa tiver passado por muita coisa ruim, pode não entrar. Agora, é necessário que a gente tenha, então, esse potencial para ver aonde tem as imaturidades emocionais, para a gente conseguir, então, trabalhar elas, pedir a Deus que Ele nos ajude nelas, porque elas são muito importantes. Então, nesse ponto é necessário isso, entender as imaturidades. A gente precisa ter empatia com as pessoas, ninguém é perfeito, né? A gente precisa ter respeito mútuo com as pessoas, então não é olhar para alguém e falar, pô, como é que essa pessoa já tem tantos anos e não sabe fazer isso? Quem somos nós para dizer isso? Às vezes tem outras coisas que eu não sei também, né? Então, às vezes vai dizer assim, pastor, mas eu não sei como que faço isso. Talvez eu saiba isso, mas não sei outra coisa que deve ser feita. Então, assim, a gente precisa ter essa união dos dons, ter essa união dos talentos, né? Ter mentores. Nós precisamos ter mentores que vão nos ajudar a continuar, né, certo, nesse prosseguimento.
Então a gente encerra com um texto bíblico que diz o seguinte, Salmo 37, verso 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso é um lembrete de Deus para nós, de que o Senhor também, certo, conhece o coração nosso e colocou todas essas variedades de coisas que nós estamos falando, de sentimentos, de situações, Ele nos colocou. E eu tenho certeza que Ele colocando essas coisas, Ele vai nos dar a graça para que essas coisas sejam supridas bastante. Eu termino dizendo uma coisa, você sabe que quando eu estava nessa fase de 18 anos, com essa cabeça aí de que eu tinha que ser adulto, tinha que sustentar uma casa e tal, eu entrei numa síndrome de burnout assim, muito forte, né, de crise muito grande. E aí nessa época, então, você sabe o que eu conseguia fazer? Eu não conseguia sair de casa, eu sentia dores assim fortíssimas, certo? A minha vida, eu só saía de casa para ir no médico. Sabe como é que eu comecei a ser restaurado para começar a sair de casa? Quando eu comecei a ir numa locadora com meu pai, que tinha lá no centro, que tinha de tudo lá. E eu comecei a alocar, sabe o quê? Alguns desenhos que eu assistia na adolescência. Então, por exemplo, os que eu mais gostava, né? Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. E eu fui locando tudo e reassistindo aquilo ali tudo, certo? É como se o Senhor estivesse curando a minha alma. E realmente eu comecei a ser curado, receber força, perceber que eu ainda tinha muita trajetória pela frente, que não era errado, certo? Uma pessoa ter 18 anos, querer ter uma família e ter hobbies na vida, né? Tanto é que eu voltei a sair com os amigos, para ir no shopping, no cinema, alguma coisa. Eu tinha largado tudo, eu tinha 18 anos, eu queria casar, não posso gastar dinheiro com nada, tinha ficado assim, bitolado. Mas essas coisas começaram então a me sarar. Então, às vezes o que vai sarar a mim e a você é voltar a algumas coisas que eram boas lá atrás, que você deixou para lá. E não era errado, nunca foi errado, mas você deixou para lá. E às vezes o seu coração hoje está sobrecarregado. E o que você precisa do quê? É de um retorno aos marcos antigos. Salomão escreveu isso também. Retorne aos marcos antigos. Faça coisas que te façam relembrar, certo, dos momentos em que a vida não era tão pesada como hoje. Porque Deus faz isso. Deus é muito bom. Então Ele conhece o nosso coração e nos deleitando em Deus, Ele vai nos abençoar. Então, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Você pode orar comigo? Você pode se colocar de pé? Vamos orar, pedir que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Senhor, eu te peço, nos abençoe mais uma vez. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo momento que nós temos de reflexão. Eu te peço, tira o peso da nossa alma, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que está trazendo uma sobrecarga. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu darei a vocês mansidão, tranquilidade, um coração manso e humilde. Ajuda-nos, Senhor, a ter isso. A sua palavra diz que o Senhor faz com que o sábio se torne louco, o louco se torne sábio. O Senhor confunde a ordem das coisas. O primeiro se torna o último se torna o primeiro, porque a verdade é que nós não entendemos, Deus, como parece que as coisas são. Quantas pessoas afirmam com certezas absolutas coisas que não podem ser totalmente compreendidas. Conforme o texto que foi lido no princípio, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos. E nós te pedimos que esses caminhos, essas bênçãos se materializem sobre nós. Muda a nossa cosmovisão, que ela seja uma cosmovisão cristã. Que o nosso coração seja um coração que é Cristo no centro. Porque nós não queremos adorar outra coisa, Deus em primeiro lugar. Queremos te adorar em primeiro lugar. Nós não queremos tentar preencher o nosso coração com outras coisas. É o Senhor quem nos preenche.
E depois que estamos preenchidos, podemos viver qualquer uma destas coisas, porque estaremos debaixo da bênção do Senhor. Pai, escuta a nossa oração, escuta o nosso louvor nesse momento, porque é para a Tua glória. Vamos cantar Jesus nesse momento. Deus seja louvado. Eu procurei em teu lugar.